liberdade que Ele nos deu? Uma liberdade com compromisso, mas nós sentimos uma liberdade intensa, né? Sabe, de compartilhar dele, de adorá-lo, de amá-lo, de vê-lo em cada instante. Maior do que a nossa própria vida é a nossa liberdade. Amém. Muitas vezes nós não reconhecemos o tanto de liberdade que nós temos, né? Não é uma libertinagem que o mundo vive, não, uma liberdade em Cristo. Amém. Uma liberdade de conversar com Ele, de sentir o seu Amém. amor, de amá-lo, de sentir a sua misericórdia, ter misericórdia Amém. de outrem. É isso que é necessário, né? Nem fala lá em Evangelho de João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o 36: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Verdadeiramente sereis livres. Mas quanto mais livre você se torna, mais compromissado você se torna. Ou mais compromissado você é com as coisas de Deus, com o que Deus quer, né? Que nem fala, essa liberdade é o amor que Deus depositou em nós, é a misericórdia dele que está em nós. E é para ficar parado em nós? Não. Devolver a outros. Quem muito é perdoado, muito perdoa. Quem muito foi amado, muito ama. Quem muito recebeu misericórdia dos seus pecados, muito mais vai sentir misericórdia dos pecadores. Esse é o caráter de Jesus. Essa é a manifestação de Jesus. É isso que ele ensina. Se o Cristo vos libertar, né, verdadeiramente sereis livres. Livres para quê? Amém. Para ser um ponto de luz no meio da escuridão. Ser um ponto de luz no meio da escuridão. No meio da escuridão. Não importa se o mundo está sujo, né? Nós temos que ser, que nem foi citada, né? Uma outra palavra. Temos que ser como a garça. Eu vi uma garça, lembrei de novo. Nossa, tem que ser como a garça. Pode estar pisando no mundo, mas tem a sua plumagem branca, celeste, resplandecente, branca, sem mácula, sem ruga, sem contaminação. Nós estamos no mundo, mas não fazemos parte do mundo. Amém. Uma garça, ela anda, mas ela pode andar até no mangue, né? No mangue, cheio de barro, mas ela não deixa nada tocar nas suas plumas. Isso é ter uma liberdade e não se sujar, não se contaminar. Isso é ser cristão, isso é ser crente de verdade. E o apóstolo Paulo reforça o que Jesus falou, né? Jesus falou lá em João 8, e o apóstolo Paulo fala em Gálatas 1, fala assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneceis firmes, e não vos sujeitais outra vez a um jugo de escravidão. A um jugo de escravidão. João 8. João 8, 32 e 38, mas que eu estou em Gálatas 5:1. Mas o 13, ele respalda, ele reforça o que ele disse no 1. Gálatas 5:1, 13. Fala assim: caros irmãos, fostes chamados para a liberdade, todavia, entretanto, não obstante,
todavia, fossem chamados à liberdade. Entretanto, né, não obstante, não useis da liberdade como desculpa para vos fraquejar a carne. Antes, sede servos um dos outros, mediante o amor. O que é interessante, né? Para nós fugir do pecado, ao mesmo tempo amar o nosso irmão. O que é isso? Quando você erra, você não está ferindo você mesmo, você está ferindo o teu irmão, você está ferindo a unidade, né? Quer dizer, você fere o corpo, você está ferindo outros membros, você está ferindo a si mesmo, porque o corpo se faz, são muitos membros, mas um só corpo, um só corpo. Caros irmãos, fostes chamados para a liberdade. Olha, chamados, imagine, escolhidos, separados de uma massa danificada, né? Estragada, você foi cortado, tirado. No grego fala isso, é tirado da contaminação, foi cortado, tirado, para fazer uma nova massa, sem fermento, sem pecado, separado, né? E a chave é: qual a imagem, qual o exemplo que nós deixamos na vida através do que nós estamos aprendendo da palavra? Qual a imagem nós estamos deixando? Não uma imagem santa, uma imagem, né, de referência que nós estamos deixando, né? Como Cristo nos libertou, temos demonstrado uma liberdade a tal ponto de sermos a sua imagem e semelhança. É isso que é ser santo, porque eu sou santo. Você é santo porque eu sou santo primeiro, né? Qual a imagem que estamos deixando na vida através do que aprendemos da palavra de Deus? Qual o modelo que estamos deixando, né? Qual exemplos de vida? Qual o exemplo de uma verdadeira vida de cristão estamos demonstrando, né? Qual testemunho de fé temos deixado? E no meio das enfermidades, porque Deus não nos esquiva da enfermidade, porque Ele quer ver nós com uma fé dentro da enfermidade. Não somos um corpo de enfermidade, podemos até passar, mas não permanecer. Qual o testemunho de fé que deixamos dentro das enfermidades? Qual o testemunho, né? No meio do furacão, no olho do furacão, dentro da enfermidade nós deixamos? Qual o amor de Deus que nós deixamos ao próximo? Qual o amor de Deus que nós temos deixado ao próximo? Qual o modelo de vida temos deixado? Não é quando eu morrer, se Deus quiser me retirar, é agora, é o hoje. Modelo de vida. O que é um modelo? Vamos dizer, numa fábrica de carro, você faz um modelo e os outros saem como? Todos iguais. Todos iguais. Quer dizer, qual o modelo de vida? As pessoas vão ter uma referência, né? Qual o modelo de vida? De tal maneira falai, e o quê? De tal maneira proceder. Para o quê? Para não ser julgado com a lei da liberdade. Não é a lei de Moisés, não, é a lei perfeita, a lei de Cristo, a lei do amor, a lei da misericórdia. Essa é muito mais do que a lei de Moisés, é muito mais. Falar de tal maneira, proceder, refere-se a agir e falar de acordo com a lei da liberdade, ou seja, a lei de Cristo, que exige que
que os crentes tratem os outros com misericórdia, como serão julgados e tratados por Deus. Isso significa viver de forma consistente com os ensinamentos de Jesus, refletindo integridade e amor em todas as ações e palavras, sem hipocrisia ou julgamento. Pois quem não pratica misericórdia não a receberá no julgamento. Quem não pratica misericórdia agora, como você vai querer misericórdia diante do trono branco, diante de Deus? A misericórdia é praticada agora, que Deus vê o tanto que nós somos misericordiosos. Se recebemos muita misericórdia, somos muito mais responsáveis por transmitir essa misericórdia, né? Esse trecho de Tiago, da Bíblia, se encontra na sua carta de Tiago, e exorta os crentes a falarem e agirem sobre o princípio da lei de Cristo. Está lá no Tiago 2, 12 e 13. Tiago 2, 12 e 13. A lei da liberdade não é uma licença para fazer o que quer, mas sim a lei que liberta do domínio do pecado e que exige um comportamento de amor e respeito para com todos. Amor e respeito. Eu tenho amor, mas não tenho respeito? Olha, não vale de nada. Ou eu tenho um certo respeito, mas não tenho amor? Não vale de nada. É amor e respeito andando junto. Então, Tiago 2, 12 e 13. Então, o amor e o respeito para com todos, independente da sua condição social ou econômica. Independente, misericórdia e julgamento. A passagem enfatiza a relação entre a misericórdia que praticamos e a misericórdia que recebemos no juízo final. Se praticarmos a misericórdia, a nossa condenação será menor, mas se agirmos com dureza, seremos julgados sem misericórdia. A coerência entre as palavras e ações temos que ter. É importante que as palavras e ações estejam alinhadas com os ensinamentos de Deus. Não se pode pregar um tipo de vida e viver de forma diferente, ou falar que serve a Deus e viver diferente. Não pode, não é dessa maneira. Integridade e honestidade é o caráter do cristão. Integridade e honestidade. Uma pessoa que vive segundo os princípios da lei de Cristo age com integridade e honestidade, sem precisar de julgamentos para validar as suas palavras ou ações. Quem vive com integridade e honestidade não precisa se justificar ou fazer juramentos. Você lembra lá do texto lá de Eclesiastes: não jureis nem pelo céu nem pela terra, né? Não fazer voto de tolo que você não vai cumprir. Não precisa de justificativa. A pessoa que é íntegra e honesta, né? As suas palavras correspondem às suas ações. As suas palavras vão falar o que as suas ações já estão mostrando. Tem que ser assim. Tem que ser. Falar de tal maneira significa usar a linguagem com respeito e bondade, sem calúnias, conversas tolas ou gracejos indecentes. Proceder de tal maneira significa comportar-se com justiça. É o sedecar. Justiça não é a justiça vingativa, não. É o sedecar. É dar ao outro o que é de direito. Até um mendigo ali, ele tem o direito do reino de Deus. Ele tem o direito, o mesmo direito que nós temos, que nós, né, recebemos. Ele tem o mesmo direito. Ele é um Mefibosete, ele só está fora da mesa. Todos têm o direito da mesa. É um Mefibosete, está lá longe, manda buscar. Mas como? Não, eu tinha uma aliança com o pai dele. Manda ele buscar, ele vai sentar na mesa.
Entendeu? Isso é sedecar, dar ao outro que é direito. O que é o outro dar direito? É dar a mesmo objetivo, a mesma proporção que você tem, a vida eterna. A vida eterna. Tudo que nós temos não vai ficar com nós não, viu? Se Deus nos chamar, né? Se fecharmos os olhos, não vai ficar. A unção fica na terra, não sobe com você, né? Teu conhecimento não vai ficar com você. A capa de Elias subiu? Não, a unção não subiu. Quer dizer, então transmita a outros, dê a outros o que você tem, né? Não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Levanta e anda. Levanta e anda. Podemos ter muito prata e ouro, mas não levanta e anda. É isso que tem que ir. É isso que tem que ir. Significa comportar-se com justiça, amor e misericórdia. A Bíblia fala, falar de tal maneira e de tal maneira proceder. Refere-se a agir e falar de acordo com a lei da liberdade, ou seja, a lei de Cristo, que exige que os crentes tratem os outros com misericórdia, como serão julgados e tratados por Deus. Isso significa viver de forma consistente com os ensinamentos de Jesus. E quantos ensinamentos nós temos, né? Viver de forma consistente, né, com os ensinamentos de Jesus, refletindo integridade e amor em todas as ações e palavras, sem hipocrisia ou julgamento. Pois quem não pratica misericórdia, não a receberá. Esse trecho da Bíblia em Tiago encontra-se na sua epístola de Tiago e exorta os crentes a falarem e agirem sobre o princípio da lei de Cristo, a lei da liberdade. Não é uma licença para fazer o que se quer, mas sim a lei que liberta do domínio do pecado e exige um comportamento sempre com amor, respeito com todos, independentemente. É importante que as palavras e ações estejam alinhadas com os ensinamentos de Deus. Não se pode pregar o que não vive. Falar de tal maneira significa usar a língua com respeito e bondade. Proceder de tal maneira significa comportar-se com justiça e amor a todos. Aquele que perdoa verdadeiramente foi perdoado. Foi perdoado. A lei da liberdade, na teologia, no ensinamento de Deus, Deus, gia, ensino, teologia de Deus, o ensinamento de Deus diz em Gálatas 6:2, conforme expressa a lei de Cristo em Gálatas 6:2, refere-se ao cumprimento do amor e da graça, que liberta do pecado e da escravidão, da lei cerimonial, sendo o amor o centro e a plenitude desta liberdade. A lei de Moisés serviu como tutor para conduzir ao Cristo. A lei serviu, né, para nos empurrar para Cristo, porque lá nem era morte, né, literalmente. Então foi como nos conduziu até Cristo. Mas a lei de Cristo, impulsionada pelo Espírito Santo, é a que transforma o crente pela fé e pelo amor a Deus e ao próximo. A lei de Cristo, a lei da liberdade, é um mandamento do amor. É um mandamento do amor. A essência da lei de Cristo é o amor a Deus e ao próximo, conforme descrito em Romanos 13:10. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é a plenitude da lei. O amor é a plenitude da lei, impulsionada pelo Espírito Santo. Onde está o Espírito do Senhor? Onde está o Espírito do Senhor que produz? Aí está ali verdade.
2 Coríntios 3,17. Aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Liberdade de quê? Das suas emoções, das suas prisões, né, emocionais. O amor de Deus implantado no coração, pela ação do Espírito, nos impele a realizar obras de misericórdia. Não por obrigação, mas por liberdade. Liberdade. Às vezes nós temos a liberdade e nós não valorizamos tanto, né? Eu falei, é mais importante a liberdade dos pecados, do mundo, da fornicação, tudo que é ruim, né, do que você mesmo viver. Porque você pode viver e ser um escravo, então não tem significado nenhum. Viver e ser um escravo, qual o significado de viver? Agora é bom viver dentro da liberdade que Cristo nos deu. Uma liberdade plena. A libertação da lei de Moisés, não por obras, mas a salvação e a liberdade vem pela graça de Deus, através da fé em Cristo, e não por obras da lei, que é cerimonial. Um tutor para que Cristo foi a lei de Moisés, serviu como tutor para nos guiar, mas a vinda de Cristo trouxe a realização dessa lei. A liberdade em Cristo, existe essa liberdade, fidelidade e conformidade. Seguir Cristo significa conformar a própria liberdade a dele e assumir o seu estilo de vida, que é de amor incondicional e doação total de si. Aquele que fala, aquele que o Sr. João fala, né? Aquele que diz que conhece a Ele, mas não anda com Ele, é mentiroso. Eu conheço a Deus, mas você anda com Ele, você, né, vive como Ele viveu, cheio de compaixão, cheio de longanimidade, então você o conhece. Seguir Cristo significa conformar a própria liberdade a dele e assumir o seu estilo de vida, que é de amor incondicional e doação total de si. Consequências do mau uso da liberdade. Existem consequências do mau uso da liberdade. O mau uso da liberdade, que é egoísmo, leva à escravidão. Leva a uma escravidão. Quer dizer, lembra que ele falou lá, Pedro falou, né? Você conheceu a liberdade, né? Como o cachorro se libertou, coloca até uma linguagem meia, né? E volta ao vômito, você se tornou um escravo de novo, sendo que você já estava liberto, né? Como o porco voltar ao lamaçal. Quer dizer, se você tem uma liberdade, permaneça nela, alicerçado nela. E a liberdade é o próprio Cristo. Conhecereis a verdade, que é o Cristo, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. Vos libertará. Amém. Por outro lado, ao seguir a carne, os cristãos colhem os frutos da carne, como a competição e o desejo egoísta. Em resumo, a lei de Cristo é o amor que nos liberta e nos capacita a viver em liberdade, cumprindo a vontade de Deus com a orientação do Espírito Santo. Para andar numa liberdade sem ser egoísta, andar numa liberdade sem pecar, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Aonde há liberdade, né? O Espírito Santo está ali. Amém. Está ali, te protegendo, te conduzindo. A orientação, cumprindo a vontade de Deus com a orientação do Espírito Santo. Ele vos fará lembrar o quê? Todas as coisas. Que todas as coisas? O que é essas todas as coisas? A palavra, o ensinamento de Jesus. Te fará lembrar. Isso não. Isso sim. Isso eu não quero.
Isso eu vou fazer. Não vou pensar em fazer, eu vou fazer. Isso vai desagradar o coração de Deus. Isso é fazer lembrar todas as coisas. Você está desagradando quem? Teu marido? Tua esposa? Teus filhos? Ou você está desagradando primeiramente a Deus? Converse com o seu coração, né? Converse com o seu coração. Deus vai se agradar com isso? Ele vai receber glória? Né? Deus está sendo honrado? Deus está sendo manifestado numa mesa? Deus está sendo manifestado num jantar? Né? No meio da roda? A Bíblia não fala para você fugir da roda dos escarnecedores. É para você não ser contaminado por ela. Não entrar os dois pés nela e ser um cúmplice daquilo que estão falando errado. Mas você ser um relutante de mostrar a luz e a direção certa a seguir. Porque você está plantado nas águas, está plantado na palavra. Uma boca profética, uma boca de Deus não pode ficar fechada no meio das coisas erradas. Lembra lá o atalaia? Não pode ficar de boca fechada quando ele vê algo errado? O sangue fica na mão de quem? Na mão de quem está pecando? Quem está indo errado? Quem está caindo? Não. Fica na mão de quem viu. E se dois cegos andarem juntos, quem vai ajudar quem na hora que cair no buraco? Então fala da visão. Né? Sem visão, os dois mesmo cairão no buraco. Então a condução da nossa vida é pela orientação do Espírito Santo de Deus. Não tem como andar numa liberdade sadia sem o Espírito Santo de Deus. Não tem como viver de qualquer jeito a vida e agradar o Espírito Santo, porque ele se entristece, ele se apaga da nossa vida, ele se entristece o que nós fazemos. Ele se entristece. Imagina que ele se entristecer. Ele sente. Ele é o próprio Deus. Ele se entristece, ele se apaga. Não entristeçais o Espírito que está em vós. Ele sente como Deus, como Pai. É a Trindade, é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Orientação. É um conselho com uma ação correta. Uma ação correta agrada o coração de Deus. Amém? Amém. Somos gratos a Deus por essa manifestação de amor, paciência que Ele tem tido com todos nós. Te amamos, Senhor. Te amamos com o amor que o Senhor tem derramado nos nossos corações. Com carinho, afeto, sabe, a permanência dos Teus cuidados, Senhor. Devolvemos toda essa gratidão ao Teu coração, ao Teu senhorio, Senhor. Sem Ti nada fazemos, sem Ti nada conseguimos, Senhor. Obrigado, Jesus, por essa hora, por cada irmão aqui, por cada pessoa que ouviu e vai ouvir essa palavra, Senhor. Obrigado, Jesus, por esse precioso tempo, essa preciosa época que estamos vivendo. Estamos vivendo no melhor tempo, Senhor, a melhor manifestação da Sua glória. Amém. Sobre as nossas vidas, sobre a Tua igreja, sobre os nossos corações. Esse é o tempo, essa é a hora, Senhor, do teu faneirô, da tua Shekinah, da tua glória sendo derramada sobre esse Brasil, sobre Taquaritinga, sobre Amém. Todas as pessoas, Senhor. Amém. Que o teu reino avance, Senhor, que o Senhor receba toda a glória e toda a honra.